E aí, pessoal, beleza? Bora lá para mais uma aula de ciências. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição atmosférica. Até agora a gente estudou o ar, a composição do ar, as propriedades do ar, as camadas da atmosfera e agora a gente vai ver um pouco sobre poluição. Logo de cara eu vou dar a definição de poluição para vocês, ou seja, o que é a poluição? A poluição do ar é definida como a presença de contaminantes ou de substâncias poluidoras no ar atmosférico, sejam eles gases, materiais particulados e compostos orgânicos voláteis que interfiram na saúde e no bem-estar humano, ou ainda causem efeitos danosos ao meio ambiente. Isso é a definição de poluição. Agora, tá aí a definição de poluente. Poluente é qualquer substância no ar que possa torná-lo impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde, causando prejuízos aos seres humanos, flora e fauna. E aqui, na tela de vocês, tem um pouquinho de alguns poluentes atmosféricos. Fumaça de automóvel. A queima do combustível libera uma fumaça que polui o ambiente. Queimadas. As queimadas das florestas são uma coisa assim extremamente tristes e revoltante, mas é um baita problema para o nosso planeta Terra, principalmente para a qualidade do nosso ar. Olha quanta fumaça sai de uma queimada, né? A gente está falando de queimadas de grandes florestas. E aqui embaixo a gente pode ver a poluição causada pelas indústrias, que é a maior parte da poluição, né? A maior parte da poluição, quem é que causa a maior parte da poluição? Somos nós. Nós somos os principais causadores da poluição atmosférica. E aqui tem alguns gases, os principais gases poluentes que eu coloquei aqui para vocês. O dióxido de nitrogênio, NO2, monóxido de carbono, CO, o gás metano, CH4, e o dióxido de carbono, CO2. O monóxido de carbono é um gás incolor e inodoro, resultante da queima incompleta de combustíveis. Esse gás ele se liga às células do nosso sangue, causando até falta de ar e morte. O dióxido de nitrogênio ele é um gás avermelhado de odor irritante, produzido pela queima de combustíveis, usinas termoelétricas, incinerações e principalmente em processos industriais. E o gás metano provém da queima de combustíveis fósseis em processos industriais e também é liberado durante a decomposição dos seres vivos. Então percebam que a maior parte desses poluentes eles são lançados na atmosfera através das grandes indústrias. E aqui tem esses dois quadradinhos na apostila de vocês, lá na página 219, que eu achei muito importante de trazer. O primeiro, esse quadradinho amarelo, ele está contando que o aumento no consumo de produtos também tem relação com a poluição atmosférica. Mas como assim? Isso porque a fabricação de muitos produtos envolve o uso de veículos para transporte da matéria-prima e do produto final, e emissão de poluentes pelas fábricas. Então, quando a gente consome um produto, a gente precisa pensar que a indústria de onde saiu esse produto, ela polui o meio ambiente com vários gases, só que esse produto ele chega até nós. E nisso de chegar até nós, ele precisa se transportar. E esse transporte também produz gases que poluem a atmosfera. Então, por isso que é tão importante a gente pensar num consumo consciente. A gente só consumir realmente aquilo que a gente precisa, porque o nosso planeta ele está precisando de cuidado. E esse cuidado vai começar a partir da gente. Aqui embaixo, nesse verde, quadradinho verde, ele está falando um pouco sobre o desmatamento. Gente, o desmatamento e as queimadas são os principais causadores da modificação do clima mundial. Por quê? Quando a gente desmata, a gente reduz a capacidade da floresta de absorver o CO2, porque a gente sabe que a floresta, né, as plantas, elas precisam do CO2 para sobreviver. Né? E quando a gente desmata,
elas deixam de retirar esse CO2 da atmosfera. Quando a gente queima, a gente libera muito CO2 na atmosfera, né? Então, a nossa atmosfera fica saturada de CO2. Por isso que é tão importante a gente falar de preservação das florestas, principalmente da preservação da nossa floresta amazônica, que de alguns anos para cá, de alguns anos recentes para cá, vem sofrendo bastante com desmatamento e queimadas. E bora ver então alguns problemas causados pela poluição atmosférica. A gente vai estudar um pouquinho sobre a inversão térmica, a chuva ácida, a destruição da camada de ozônio e a intensificação do efeito estufa. A inversão térmica nada mais é do que um fenômeno natural que acontece no nosso planeta. Nesse processo, o ar mais próximo à superfície terrestre é aquecido e com isso torna-se menos denso, subindo para as camadas superiores. Isso gera um ciclo que auxilia na dispersão dos poluentes. Então aqui, em um dia normal, o que a gente tem? O ar quente mais próximo à superfície. Esse ar quente, ele se movimenta porque ele é menos denso, certo? Ele se movimenta e faz a circulação dos poluentes aqui na superfície, né? Ele sobe e o ar frio desce, ele sobe, o ar frio desce e assim dispersa os poluentes. Aqui, com a inversão térmica, a gente tem o quê? O ar frio que fica preso aqui perto da atmosfera. E como que esse ar frio fica preso? Pelo ar quente. E aí, como é que isso impacta na nossa saúde? Simples. Os poluentes não conseguem circular. Percebem que aqui eles conseguem circular? Aqui eles não conseguem. Aqui eles ficam concentrados. Eles ficam presos aqui onde a gente respira. Bom, fenômeno da chuva ácida. Vamos lá acompanhar na página 221, nessa representação. 1. Emissão de poluentes. A gente conversou que principalmente as indústrias são quem mais polui o nosso meio ambiente. Então, tá lá as indústrias produzindo vários gases poluentes. 2. Ao entrarem em contato com as gotículas de água presentes na atmosfera, o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio passam por diversas reações químicas, formando os ácidos. 3. A água com os ácidos se precipita em forma de chuva ácida, podendo chegar a ser 1000 vezes mais ácida do que a chuva natural. Gente, a gente acabou de conhecer a chuva ácida. O que é, então, a chuva ácida? A chuva ácida nada mais é do que consequência da poluição atmosférica, né? Esses gases poluentes da nossa atmosfera, quando vai formar a chuva, né, se liga com a água, então esses ácidos se encontram com a água, fazem lá a formação das nuvens, da chuva, e na hora que cai, na hora que precipita, cai como forma de chuva ácida. Essa água, ela cai poluída aqui, principalmente em grandes centros urbanos, onde tem uma maior concentração de gases poluentes. A chuva ácida afeta o ser humano e o ambiente de diversas maneiras. Ao cair sobre construções, por exemplo, ela acelera o desgaste de materiais, como cimento, o mármore e metais, prejudicando-as. Além das construções, a chuva ácida afeta rios e lagos, alterando algumas características da água. Isso pode causar a redução e até mesmo o desaparecimento de peixes e outros seres vivos. Bom, próximo problema, destruição da camada de ozônio. A gente viu que o ozônio é o gás O3, está lá na estratosfera e é como se fosse o filtro solar do nosso planeta. A gente tem um gás que é chamado de CFC, clorofluorcarboneto. É um gás
que destrói a molécula de ozônio. Esse gás ele está presente em aerosóis, em refrigeradores, tudo que é spray tem esse CFC. E esse CFC destrói a camada de ozônio que protege o nosso planeta dos raios ultravioletas do Sol. Com a destruição da camada de ozônio, começou a se formar um buraco, porque o gás CFC ele tem a capacidade de quebrar o ozônio. Olhem aqui, o ozônio é O3, 3 moléculas de oxigênio. O CFC, que é esse feio aqui, consegue quebrar a molécula. Um cloro do CFC se liga a um oxigênio dessa molécula e sobra 2 gás oxigênio. Percebam que ao invés de estar as 3 bolinhas juntas, elas estão separadas. Isso que é a destruição da camada de ozônio. A camada de ozônio é destruída principalmente por esse gás CFC. Vamos lá que está acabando. Intensificação do efeito estufa. A gente viu que o efeito estufa é um fenômeno natural do nosso planeta. Ou seja, é um fenômeno que acontece naturalmente aqui e envolve a presença de alguns gases na atmosfera. Esses gases, eles fazem um cobertorzinho no nosso planeta, permitindo que a temperatura se mantenha agradável, cerca de 15 graus. Se não fossem esses gases, provavelmente a gente morreria de frio. Só que esses gases são naturais da nossa atmosfera. Só que a gente produz muito esses gases, como o CO2 e o gás metano, né? Através das nossas atividades industriais, a gente polui muito mesmo o nosso ambiente. E esses gases do efeito estufa, eles intensificam esse efeito. E a intensificação do efeito estufa causa um aumento da temperatura média do nosso planeta. Vamos lá ver o esquema do efeito estufa. 1. O aumento da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera provoca a retenção de maior quantidade de calor próxima à superfície. Então, olha lá no número 1. Bastante calor aqui na superfície terrestre. A quantidade de calor irradiada para o espaço é reduzida em relação ao efeito estufa natural, né? Então, muitas indústrias, né, e a utilização de combustíveis fósseis são essas atividades que emitem vários gases poluentes. O aumento desses gases faz com que o efeito estufa ocorra com maior intensidade, provocando maior retenção de calor próximo à superfície. Esse fenômeno é chamado de intensificação do efeito estufa, também conhecido como aquecimento global.